Vamos falar de perdão? Nossa, que assunto polêmico, hein, doutor Juarez? Tudo bem? Polêmico e necessário. E necessário, né? Mas é tão difícil perdoar algumas vezes, não é? Sabe por quê? O conceito que é dado na sociedade é assim, ó. Quem sou eu para te perdoar? Deus tem que te perdoar. Então a pessoa espiritualiza uma ação. Perdoar não é esquecer. Perdoar, quando você perdoa de coração, significa que você lembra e não sente absolutamente nada. Pois é. Aí eu vou jogar umas pimentas aqui na nossa conversa. Pode jogar? Pode ser? Muitas. Se você tem alguma pimenta para pimentar mais aqui a nossa conversa, você pode ligar no 3315-1390. Eu sei que você deve ter algum caso aí que foi difícil de perdoar, ou você não conseguiu perdoar, ou perdoou com facilidade. Então ligue e conta pra gente. Quando envolve morte, né, alguém matou alguém, eu vejo algumas pessoas falando assim, não, eu liberei perdão para o assassino do meu filho, para o assassino do meu marido. E eu penso assim, puxa vida, que nobre, né? Esse sentimento de perdoar o assassino da pessoa. Então, isso não é via de regra, né? A gente sabe que muitas pessoas, elas têm essa grandeza, vamos chamar assim, humanitária, de saber que, de repente, aconteceu uma fatalidade, levou alguém querido, mas também tem um outro lado da situação. A maioria das pessoas não fazem isso, você sabe disso, que as pessoas guardam rancor, guardam mágoa, e acaba, de uma maneira psicossomática, atingindo a sua própria saúde. Certo? Verdade. Quando uma pessoa chega nesse nível de perdão, que é uma exceção, vamos falar a realidade, é uma exceção. É uma exceção. É uma exceção. Realmente essa pessoa talvez ela tenha um condicionamento de espiritualidade muito desenvolvido, que ela acabou condicionando para o momento da perda, dizendo que aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. E a dor não pode ficar, as boas lembranças têm que ficar. Então, muitas vezes, a dificuldade do perdão é exatamente isso, que as pessoas têm que saber que a vida é feita de decisões, não de sentimentos. Muitas vezes a pessoa perdoa e fala assim, eu perdoei, mas não estou sentindo nada. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude. E as decisões mudam os destinos. Olha, eu vou ter que twittar isso depois, colocar no meu Facebook essa frase. A vida é feita de decisões e não de sentimentos. O perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão. Enquanto a pessoa achar que perdão está atrelado a sentimento, ela nunca vai ter essa força, a não ser que, por exemplo, uma traição. Dói, machuca, a gente conhece um pouquinho sobre isso. Dói, machuca, mas de repente quando você encontra o amor da sua vida, você olha para trás e fala assim, que bom que aconteceu aquilo, porque me condicionou uma série de mudanças, a qual algo maior apagou o resultado, a consequência do erro que fizeram comigo. A falta de perdão também está atrelada, muitas vezes, a essa necessidade da gente poder prestar contas às pessoas que envolvem o nosso contexto social. As pessoas que têm mais facilidade de perdoar são os introspectivos, que não têm que prestar contas a um conjunto de relacionamentos interpessoais, e a pessoa simplesmente diz, eu vou perdoar tal pessoa. E ela continua no mundinho dela, falando dos introspectivos, claro. A Marlene ligou aqui, a Fefe está me passando aqui no ponto. Obrigado pela ligação, viu, Marlene? Quando a pessoa que faz o mal morre, como é que você libera perdão para essa pessoa? E outra, tem mais, calma aí, que mais? E quando está viva a pessoa, você chega para a pessoa e fala assim, eu te perdoo, e na memória, como é que funciona isso? Que vai ficando lembrando, né? Você vai lembrando as coisas que a pessoa não faz. Não existe um mecanismo, e seria muito interessante ter um mecanismo para apagar isso da mente. Não. Vai ficar, você vai lembrar de tudo que aconteceu atrelado à situação a qual você precisa liberar perdão. Vamos falar da pessoa que morreu. Morreu, mas deixou o estrago. Um avô, um pai, seja quem for. O que eu faço no consultório? Eu faço todo um trabalho para a gente reconstruir o fato e depois eliminar o fato. Saber que a lembrança fica, porém, se a gente não abrir mão disso, a gente não vai ver o futuro. A porta que conduz ao futuro não é tão larga para levar ao passado. Então, nós temos que trabalhar esses conceitos. Aconteceu, ensinou,
engrandeceu, a humanidade é ruim mesmo, tem pessoas boas, mas via de regra, os mecanismos punitivos de um para com o outro são reais, certo? Então nós temos que entender que isso caminha desta forma. De alguma maneira nos ensinou algo, feriu, machucou, mas nós aprendemos algo com isso. A pessoa que está viva ainda, certo? Que foi a segunda parte da sua pergunta. Então como é que a gente faz? A gente tem que trabalhar realmente e reconhecer o que nós sentimos. Ódio, raiva, rancor. E muitas vezes a negativa é sempre o melhor caminho para dizer, não, eu não sinto ódio. Uma vez no consultório foi muito legal. Não, você sente ódio. Não, doutor, não sinto ódio. Não, você sente, não. Doutor, eu não sinto ódio, eu só queria esganar. Sem mais perguntas, meritíssima testemunha sua. Olha a reação que ela teve. Então, quando a pessoa reconhece, eu tenho um ódio. Vamos trabalhar esse ódio. Eu tenho rancor. Eu tenho uma mágoa. Certo? Eu perdi algo. Enquanto a gente não trabalhar a absorção da consequência, ela não vai chegar naquela coisa tipo, eu te perdoo. Certo? E muitas vezes nós temos que usar dentro do consultório psicodrama, colocar alguém representando esta pessoa, para que realmente possa fluir esse perdão. O caso da Mariana, que ligou também. Ela, como é que é, Fefe? Teve um problema com o pai, os dois se ofenderam, e ela pediu perdão para o pai. Só que o pai não disse perdoou ou não. Certo. E ela está sofrendo muito com isso, porque ela pediu perdão. Então, a situação do perdão não é algo entre você e o seu ofensor. É entre você e você mesmo. Então, se ela foi lá, pediu perdão, certo? O fato do pai usar a frase eu te perdoo, ou ele agir numa sequência de relacionamento interpessoal com a sua filha, demonstrando que perdoou, é um segundo momento. O primeiro momento é eu fiz a minha parte, reconheci o meu erro e pedi perdão, ou liberou perdão, se de repente o erro foi do pai, eu não conheço a história a fundo para poder fechar essa resposta. Mas se ela fez a parte dela, ele tem que fazer a dele. Talvez ele não esteja preparado para fazer, mas ela esteve preparada para pedir esse perdão. Então a consciência dela de ficar tranquila. Exatamente. Nós temos que entregar a dor para quem é de direito, né? Então, muitas vezes a questão do perdão é muito espiritualizada e ela tem que ser mais racional que espiritualizada. Eu tenho a minha fé está atrelada a perdão, ela é fundamentada em perdão, então eu tenho que agir em cima disso e não esperar sentir algo para eu poder perdoar. Então, as pessoas espiritualizam com essa frase que eu falei no início. Quem sou eu para te perdoar? É você que tem que perdoar. Não jogue para Deus uma responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos. Ele agiu com perdão, esse Deus. Eu acredito que Deus existe, né? Respeito quem não acredita que Ele existe. Mas eu acredito que Ele fez a parte dele nos perdoando e nos deu os mecanismos. Jamais Deus iria pedir algo que não fosse possível a gente fazer. Nossa, gente. Então, eu sei o que você está pensando, minha amiga. Parece que eu estou escutando a sua voz daqui. Ai, mas é tão difícil perdoar. Mas é uma decisão. É o que o doutor Juarez falou. Porque se a pessoa não perdoar, Lu, o que vai acontecer? As consequências daquilo que feriu a pessoa, elas vão permanecer. Porque perdoar também não significa que eu vou ligar para a pessoa, falar assim, olha, eu te perdoo, viu? Não, é uma decisão. Uma decisão da pessoa. Perdoo, ponto. Eu perdoo. Aí a pessoa, você é boba, você perdoou ele, perdoou fulano, perdoou Beltrano. Ninguém é bobo quando perdoa. Perdão traz saúde. Se nós pudéssemos ter mais tempo para falar de mecanismos psicossomáticos e as doenças que são criadas a partir de uma constituição genética, sim, mas são potencializadas pela falta de perdão, artrites, gastrites, problemas de ordem metabólica como diabetes, asmas, problemas do sistema respiratório. Mas também, né, doutor, não significa que quando eu digo eu perdoo determinada pessoa, que eu vá querer me relacionar com ela mais uma vez. Não é obrigado a andar junto com a pessoa. Que seja um amigo, um pai, uma mãe, não é? Quando é uma mãe ou um pai, você não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que se relacionar. Mas eu falo assim, pessoas assim, distantes da constelação familiar, você não é obrigado a andar junto. Certo? Acabou que vivam bem longe. É proferir felizes. A palavra, então. Exatamente, é liberar. Vivam bem. É liberar isso. Entendi. Certo? Agora, claro, há pessoas que a gente consegue perdoar até assuntos graves e conviver junto. O processo de reconstrução de um relacionamento fundamentado em perdão pode demorar, mas ele tem que se iniciar, senão o prejuízo mental, psíquico, orgânico vai ser terrível.
Nossa, arrasou, fera. A gente vai voltar a falar de perdão, Tem tá? muito mais para falar de perdão. Próxima vez que o Dr. Juarez vier, porque é difícil encontrar esse homem, a cada 15 anos ele vem para Londrina. Não faz isso. Uma vez por mês estou por aqui. Uma vez por mês. Aí a gente fala de novo sobre perdão, certo, Fechado. doutor? Combinar. Mas perdão é uma decisão, tá, gente? Como o doutor falou, uma decisão, não é um sentimento. Você não tem que falar assim, agora eu estou livre desse sentimento. Não, estou livre desse fardo aí, né, que a gente Exatamente. carrega. Obrigada, Então, viu, até queridão? mais. Obrigada.